amores, tudo bem com vocês? Então, pelo título, vocês estão vendo aí que eu vim gravar uma das perguntas mais repetidas e pedidas lá no vídeo onde eu revelei que estava grávida do terceiro baby. Sim, eu estou grávida novamente. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, porque eu já sou mãe do Daniel, da Laura e agora do Baby 3, que eu ainda não sei o sexo, mas vou saber daqui a algumas semanas, porque eu vou fazer novamente a sexagem fetal, que também foi uma das perguntas que já fizeram. E eu vou fazer sim o chá de revelação. Eu não sei, gente, esperar pela morfológica pra saber o sexo do bebê. Mas, enfim, eu vim contar como eu descobri que estava grávida. Muita gente me perguntou: Marcela, você estava se prevenindo? Estava tomando anticoncepcional? Você mudou a pílula, por isso que, engravidou? E não, eu não estava tomando anticoncepcional. E eu já havia falado isso em um live lá no Facebook. E eu sei, eu tenho quase 30 anos, eu sou casada, eu tenho experiência, eu tenho já 2 filhos e eu não sou louca de dizer que eu não sabia que eu estava dentro de uma taxa de risco para engravidar. É lógico, eu sabia. Mas quando eu namorava, eu usava outros métodos contraceptivos e além de usar outros métodos contraceptivos, quando eu não usava, eu usava dentro, do meu limite, da minha faixa, de cálculo, que eu sabia que eu não estava ovulando. Porque, gente, por incrível que pareça, depois que eu me alimento melhor, eu estou numa dieta já tem quase 7 meses, uma dieta rica em verduras, em comidas de verdade, low carb, paleolítica. O meu corpo funciona muito bem e a minha menstruação é muito certinha, desce todo mês, dia 25, 26 no máximo de madrugada. E eu sei exatamente o dia da minha ovulação. Eu sinto, gente, sério, alguém aí vai saber o que eu tô falando. Eu sinto até quando dá uma pontadinha, é como se fosse o óvulo eclodindo, não sei se eu posso dizer assim. E eu percebo, na calcinha, aquela toda ovulação, que tentante sabe muito bem o que eu tô falando disso. Então eu conheço o meu corpo dessa maneira e quando eu tava dentro dessa minha faixa, de ovulação, eu nem namorava com o marido. E eu não vou dizer que algumas vezes a gente namorou sem proteção porque namorou, mas nessa época de namorar sem proteção, era a época que eu achava que estava dentro, dessa minha faixa de proteção sem estar ovulando. Mas, é lógico, eu sabia que estava correndo o risco de engravidar a qualquer momento, mas achava que era uma coisa muito distante que na minha cabeça estava fazendo tudo certinho. Eu conheço muita gente que usa método de tabela, método Billings há mais de 20 anos e não engravida. Então, assim, pra mim, estava tudo dentro, da normalidade, eu estava fazendo tudo certinho. Mas quando Deus ele quer nos abençoar, ele quer nos surpreender, ele quer nos dar presente, para ele não importa se você tá usando o método. Quantas mulheres engravidam tomando anticoncepcional certinho? Quantas mulheres engravidam usando camisinha? E eu fui mais uma. E eu tô vendo essa gravidez como uma bênção de Deus. Sabe quando tu recebe o presente do teu marido? E não é teu aniversário, não é data comemorativa de casamento, não é dia das mães, não é dia da mulher, não é dia de nada. É uma quarta-feira, 2 horas da tarde, teu marido te chega com um chocolate, um bombom, uma flor, qualquer coisa, seja simples, mas que tem um valor emocional grande ali, e aquilo te agrada, e aquilo é tipo uma surpresa pra tu, embora você não demonstre, mas você diga, poxa, ele lembrou de mim. É assim que eu tô vendo essa gestação, sabe? Um presente de Deus. Vou chorar. Um presente de Deus imerecido, inesperado. Um presente de Deus que eu, Marcela e Fabiano, meu esposo, não estávamos planejando, mas que Deus resolveu nos abençoar. E Ele conhece o desejo do nosso coração e Ele sabe aquilo que a gente quer. Quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente sempre dizia que queria ser mãe, que eu queria ser mãe de 3, e ele também. O sonho do Fabiano era ser pai de 3 filhos. E ai, gente, vou chorar. Uma seguidora até lembrou essa semana que disse assim, Marcela, lembra quando você tava grávida da Laura? Você postou uma selfie
dizendo assim, um na barriga, um por cima, um na barriga e outro no pensamento. Se você me acompanha faz tempo, você vai lembrar dessa foto aí que eu postei. Eu tava grávida de poucas semanas da Laura e eu sabia que tinha esse do pensamento, mas quando a Laura nasceu, e mais uma vez, depois da gestação, tanto do Daniel como da Laura, a minha pressão foi muito alta. A última da gravidez da Laura que eu medi deu 19/14. Eu sempre tenho a minha pressão normal, né, dentro do limite da normalidade, dentro da gestação, mas no pós-parto ela sobe. E isso é uma coisa meio que preocupante. Eu mudei de anestesia, né? Primeiro no Daniel foi a hack, na Laura foi a peridural. E mesmo assim a minha pressão subiu. Mas enfim, aí a gente conversou como casal e resolveu parar na Laura. Mas Deus, ele sabe o desejo do nosso coração e ele ama nos surpreender. Ele sabe o que a gente precisa, ele sabe o que a gente quer e ele sabe abençoar no momento certo. Então, como eu sabia que eu estava correndo esse risco, mas eu estava muito que tranquila, eu estava também assim, não, nossa, não vai dar super certo, né? Eu não vou engravidar, eu tô fazendo tudo direitinho. E eu tava convencendo meu marido a fazer vasectomia. E ele já tava meio que convencido que ia marcar cirurgia para fazer a vasectomia. Então eu tava assim, muito, muito, muito tranquila. E no dia 28, quando eu fui para consulta com o cirurgião plástico para fazer avaliação para a cirurgia dos meus seios, né, da redução, que é um dos sonhos que eu tenho de reduzir os seios. E eu fui para a cirurgia e lá na conversa, né, da avaliação, ele perguntou: "Você pretende ter mais um filho?" E eu disse: "Não, doutor, até que a gente queria, mas o mundo tá difícil, né, doutor, de criar filhos e tal. E a gente tem dois, e a gente resolveu parar e Deus nos abençoou com um casal. Então a gente vai parar por aqui." Ele: "Ah, então tá bom, então tá legal." E aí conversou o que era que eu tinha que fazer, né, pra então marcar a cirurgia. E quando eu saí de lá, não deu tempo Fabiano ir comigo, porque não, quando a gente chegou não tinha onde estacionar o carro. E foi lá naquele edifício São Mateus, Complexo São Mateus, pra quem é de Fortaleza saber do que eu tô falando. E ele ficou embaixo na lanchonete, até uma lanchonete que só vende comidas sem glúten, sem lactose, ele ficou embaixo na Hortaliça. E quando eu desci, eu liguei: "Anjo, tu tá onde?" Ele: "Anjo, eu tô aqui na..." A gente se chama por Anjo. "Eu tô aqui na Hortaliça, desce aqui que eu tô com as crianças." "Tá bom." E quando eu desci, quando eu tava no elevador sozinha, fim de tarde, sexta-feira, no consultório, quase ninguém, assim Deus colocou no meu coração, né? Nossa, 25, 26, 27, 28, minha menstruação tá atrasada 4 dias, há mais de 7 meses ela vem muito certo. E aí eu desci, quando eu desço, pra chegar até a lanchonete, eu passo por uma farmácia. E aí aquele negócio mandando eu comprar o teste, eu entrei, comprei, a moça me ofereceu um de R$ 40 e um de R$ 14. Eu disse: "Não, moço, de R$ 14 mesmo." E ali, como eu tava com a minha sogra também, que ele tava com ele na lanchonete, eu pedi pra eu rasgar mesmo a caixa e coloquei só aquele saquinho que vem dentro da caixa na minha carteira pra eu fazer em casa. E aí vocês já sabem de todo o resultado. Então, eu agradeço a Deus por essa gestação, eu recebo como um presente de Deus e eu estou muito feliz porque eu tô dentro, assim, eu tô realizada, eu tô mais saudável do que eu tava antes. Gente, eu tô 10 quilos a menos do que quando eu engravidei do Daniel e eu creio que essa gestação vai ser bênção de Deus na minha vida. Como foi a primeira e a segunda, essa aqui vai ser o derramar de bênçãos de Deus, assim. Davi disse: "Enche o cálice até transbordar." Eu creio que essa terceira gestação é o meu cálice transbordando de alegria, de bênção, de presença de Deus na minha vida. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Que Deus te abençoe. E você, tentante, não desiste. Clama, clama a Deus. Ora, pede, intercede. Que quando você menos esperar, Ele vai te ouvir também, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau, porque senão eu vou passar aqui o resto do vídeo chorando.